Olá, seja bem-vindo a mais um episódio aqui do nosso Sebrae Cast, diretamente da 12ª edição da Rondônia Rural Show Internacional. E claro, hoje, né, quem veio está acompanhando aqui, nunca na história da Rondônia Rural Show, uma Rural Show tão gostosa, com clima tão amistoso, era sempre aquele calorão, e hoje uma quinta-feira abençoada com um pouquinho de chuva, mas também um clima agradabilíssimo. E a gente está aqui no nosso episódio de hoje, agora à tarde, o nosso primeiro da agora à tarde, vamos falar de crédito. E aqui do meu lado já está o Oberdan, da Credip, lá de Pimenta Bueno, também Cicobi Credip, né, gente? Cicobi Credip, e também o Elton, também da Cicobi Credip, fazendo parte aí do time. Gostaria de agradecer a presença de vocês. Tudo bem com vocês? Tudo ótimo, prazer estar com vocês aqui. E é exagero ou não, Elton, falar que essa é a melhor Rural Show de todos os tempos? Não, eu acompanho a Rondônia Rural Show desde a primeira edição. Eu acho que esse clima a gente nunca teve nessa época aqui. Primeira vez. Tá certo. E aí, Oberdan, o que tá achando da feira? O clima tá ótimo, né? Mas, independente do clima, acho que tá bacana a feira, movimentada. Todo ano tem novidade. Os expositores se engajando muito, a população vindo, os produtores. Então, cada ano melhora, essa é a sensação. E esse espaço do Sebrae ficou ótimo. Na hora que estava entrando ali, pensei que estava entrando numa nave, num negócio diferente. Eu falei uma coisa, tá me transportando para o futuro. Achei muito legal. Bacana mesmo. Show de bola. Eu acho que eu mandei o Só link uma correção, o Elton, ele é nosso consultor nacional. Ele é consultor nacional. No caso, dotado de forma regional para o agro. Então, só o pessoal que está nos assistindo entender aqui que o Cicobi ele é complexo mesmo. Fica tranquilo, né? O Cicobi, nós somos várias cooperativas que são presentes no país todo. Exatamente. Certo. Então, você tem cada singular atuando numa região. E o Elton, por exemplo, ele é um sou da consultor. E ele faz o trabalho com as cooperativas. Então ele não é exatamente das ele faz parte da nossa confederação, do nosso banco. Então você atua em outras também. Outras singulares, é isso? Eu atendo toda a região amazônica, então todas as cooperativas que têm atuação aqui, a gente atende, dando uma melhor consultoria aí para chegar ao melhor crédito, o melhor recurso para os produtores. Legal. Então ele apoia as cooperativas nas dúvidas que tem para a gente alinhar o plano safra, as linhas de crédito. Então ele faz esse não trabalho atende diretamente o público externo, é o público interno. Interno, exatamente. Legal. É o nosso consultor das cooperativas. Show de bola. Para elas poderem chegar justamente cada uma lá em Rolim, Cacoal, de Paraná, para que a cooperativa chegue na melhor forma e mais bem informada para atender o produtor. Da melhor forma. E é complexo mesmo. Tá certo, Oberdan. Cara, e falar nisso, como vocês estão, eu já falei com o Edgar aqui também, a cooperativa, o sistema como um todo tem um stand único aqui na Rondônia Rural Show, é isso? Fala um pouquinho desse trabalho. É isso aí. Acho que é legal, a gente tem que ter a oportunidade de tentar entender o que é o Cicobi. Né? Nós somos várias cooperativas do país inteiro, só que não faria sentido, imagina o Edgar aqui em Ji-Paraná, ele ter que buscar negócio, repasse de BNDES, participar do Plano Safra, seria uma complexidade muito grande, o que é de forma racional, assim como o Sebrae atua de uma forma de ecossistema, né? Você tem o Sebrae Rondônia, mas que ele se conecta ao Sebrae Nacional, formando todo o ecossistema, todo o ecossistema do Sebrae, e a sociedade entende o Sebrae como um todo, embora você tenha sua ação local, regional, inclusive com seus escritórios regionais. Então a gente pode fazer um paralelo, né? Vamos fazer para a gente entender mais fácil. Então, mais ou menos assim funciona o Cicobi também. Então, você tem a Cicobi Credip, a Cicobi Centro, a Cicobi Credisul. Cada uma seriam unidades regionais com a sua autonomia, com a sua estratégia, mas que a gente está todo mundo junto, no mesmo guarda-chuva que se chama Cicobi. Para quê? Para a gente ganhar escala, poder conversar com o governo, sensibilizar como que a gente vai avançar no Plano Safra, ter melhor recurso. Por exemplo, a nossa parceria importante com o Sebrae para estar levando a nossa capilaridade também para o FAMP. É dessa forma que o Cicobi atua, né? Então, a gente é um nome só, uma coisa só, né? Mas cada local, igual você tem o seu Sebrae Pimenta Bueno, é um Sebrae Pimenta Bueno, que tem lá o seu gerente, a sua estratégia local, demais, né? É por aí. E aqui, como vocês estão atuando aqui na questão da cadeia de negócios? Então, está aberto, e aí a captação também de clientes e de leads é encaminhado para cada singular. Conforme a sua atuação regional, exatamente. Então, aqui na feira estamos juntos, você comentou, né? Todo mundo junto, né? Então tá lá, mas tem lá cada unidade no nosso Cicobi. Então você tem um lead, vem uma proposta, né? Então, você é de Pimenta Bueno, é de Seringueiras, eu sou de Paraná. Então você direciona ali para aquela unidade do Cicobi que está
que tá com naquela aquele- região. com aquela Igual mais ou região. menos o Sebrae, chega um pequeno verdade, empreendedor aqui, ele, olha, eu quero consultoria aqui, isso é da onde? Você é de Metaboral, São então é Miguel, Elane, alguma lá, sou de São Miguel. É isso Eu vou aí. mandar lá o pessoal de Rolim. Legal, Então, esse é o legal. raciocínio. Né? Então, Show de essa bola. é a ideia. E a gente, assim, importante a gente falar, eu estava até comentando com uma cliente recente que ela falou, Denis, eu precisava saber mais sobre o FAMP, né? E aí eu expliquei para ela sobre o FAMP, inclusive a Ascob é uma das operadoras do FAMP, que para mim é um produto É a maior operadora aqui do FAMP em Rondônia. fantástico, porque a Cicobi opera o FAMP e democratiza o crédito, né? Eu queria que você falasse um pouquinho como é que está a operação do FAMP e explicasse para as pessoas também mais sobre o FAMP. Ótimo. O FAMP é um produto maravilhoso. Né? O Cicobi é o maior operador do FAMP do estado de Rondônia e o empreendedor tem uma grande oportunidade, porque um desafio imenso, né, Elton, para quem está começando, é ter estrutura patrimonial. E é igual o cachorro correndo atrás do próprio rabo, porque a pessoa quer empreender para poder ter dignidade, formar um patrimônio, mas precisa do crédito para poder empreender e criar patrimônio. E aí, para ter crédito, tem que ter patrimônio, tem que ter o aval. Então, é algo espetacular, né? Completando 30 anos de FAMP, mostra a vocação que tem o Sebrae com um pequeno negócio, com um empreendedor. E a gente tem a grata satisfação de ser operador desse programa. Então, como é que consiste isso, né? O pequeno empreendedor que tem a condição de tomar o crédito, ele recebe esse apoio com o aval desse fundo, que é do Sebrae, para que nós, instituição financeira, possamos fazer o crédito para esse empreendedor coberto por esse fundo de aval. Uhum. Isso permite, é uma tecnicidade, vou falar aqui, me desculpe, Sim, né? não, pode Mas falar. permite você trabalhar com menos spread, ou seja, a taxa de juros Sim, menor, sim. né? Uhum. Só que não é para dar calote, não é isso. Não, O empreendedor tem que entender que tomar o crédito tem que ser de forma consciente, tem que implantar aquilo que está buscando para dar certo. Que aí você entra no ciclo Claro. de prosperidade. Se Isso. ele tomou o recurso, empreendeu, permite gerar renda, ele vai pagar a parcela, vai gerar mais arrecadação, esse dinheiro vai se poder tomar multiplica, mais crédito vai mais poder pra frente. criar mais crédito. Uhum. E aquele objetivo dele, que era criar patrimônio e prosperar, ele reverbera para toda a sociedade. Por isso que é maravilhoso, né? Não, e tem tudo a ver com o cooperativismo tem também, tudo isso, a ver né? com o Elton? cooperativismo e o FAMP hoje o Cicobi é a maior operadora e eu brinco que ele democratiza o crédito. Assim, quantas pessoas que tomariam, não poderiam tomar crédito hoje tomam por conta do FAMP? Não é verdade, Edson? Justamente. Elton. É. Não é Elton John. Elton John. Não é o Elton John. Não, é isso. E o Cicobi, ele sempre está pensando como um ator principal dentro das cadeias, né? A gente está falando do pequeno empreendedor, mas a gente tem o pequeno produtor rural, Uhum. a gente tem o médio produtor rural, o grande produtor rural que precisa de recurso, precisa de modalidades diferentes. Hoje o leque é tão grande de recurso para o agro que a gente precisa, sim, entender cada demanda, cada necessidade para a gente achar o recurso adequado. Então, tem recurso que a gente precisa de prazo, tem recurso, né, que a gente precisa ter situações específicas. E a gente vem trabalhando, né? O Cicobi busca parceiros como o BNDES para trazer recursos para Rondônia, busca fundos constitucionais para trazer recursos, né? Funcafé, a gente traz recurso e é uma forma da gente estar atendendo as demandas, né, que a gente tem da sociedade aí. Então, o Cicobi é sempre muito parceiro do cooperado nesse sentido, de trazer soluções adequadas para atender seus cooperados e ser viável, né, ser sustentável. Uhum. E o bacana que eu queria que vocês comentassem também, essa forma, o cooperativismo de crédito, ele é uma modalidade de, digamos assim, de fomento do próprio, da circulação do recurso. Isso. E do empréstimo. Ele não deixa de fazer a sua função de banco, mas ele é muito mais que isso a partir do momento em que tudo aquilo que ele faz, tudo que os bancões fazem, mas toda a pegada social que ele deixa numa determinada região, transformando e mantendo o recurso dentro da sua região. Isso é o que encanta a gente no cooperativismo de crédito, não só no cooperativismo de crédito, mas Uhum. essa lógica ele serve para outros ramos também, né? A gente parece trivial, mas a gente entra no aspecto da cidadania financeira. Isso. As Cidadania financeira. nossas decisões individuais, inclusive na escolha de um banco, ela pode ter um efeito positivo, contribuir para o desenvolvimento regional ou Uhum. não. E esse negócio de dinheiro é muito sério, gente. Muito, muito. Aonde a gente guarda o nosso dinheiro, faz a nossa movimentação, o banco que a gente escolhe para movimentar, não estou falando mal, não é detrair ninguém. Não, sim, Só vou puxar aqui o que nós fazemos de bem. Claro. Né?
Porque o que a instituição financeira faz? É captar o dinheiro de uma região, a poupança local. Então, o meu dinheirinho que está lá no banco, no saldo da conta, do aposentado, essa é a poupança local, de Cacoal, de Metabuenos, de Paraná. Né? O que a instituição financeira faz? Ela pega esse recurso para fazer negócio com esse dinheiro, para o banqueiro ganhar dinheiro com isso. O dinheiro que é seu. Essa é a lógica. Né? Mas isso não tem nada errado. Agora, isso pode ser feito de uma forma muito especial, que deixa mais impacto positivo para a nossa região, ou não. Vamos dizer que eu seja um banqueiro e eu pegue aqui o depósito do seu João, do seu Antônio, do aposentado, da minha mãe, que deixa lá o dinheirinho guardado, que já é idosa, e leva para fora, para um grande centro. Esse dinheiro, por outro lado, movimentado na cooperativa, ele dá condição, lastro, para a gente criar um crédito para o seu Pedro, que é dono da padaria. Legal. Que talvez o bancão que levou para fora não sabe que o seu Pedro da padaria precisa do crédito. E olha só, a cooperativa garante que esse recurso chegue ao seu Pedro, faz parceria com o Sebrae para a gente levar o crédito também para o seu Antônio, que está lá na feira com a barraquinha. E, gente, é aqui que a gente se relaciona. Porque se o dono da padaria comprar o equipamento, fizer um pão melhor, eu vou ter acesso a um produto de melhor qualidade, ele vai prosperar. Então, olha só que círculo virtuoso. Então é isso que cooperativas têm permitido, criar um círculo virtuoso em que o dinheiro, a riqueza, o empreendedorismo local, ele volta a gerar novos negócios. Esse círculo é virtuoso porque se tem mais negócio, tem mais atividade econômica, gera mais emprego, gera consequentemente mais arrecadação, capacidade do poder público cumprir a sua função. Então é um ciclo virtuoso. Eu falava cidadania financeira. Se eu, enquanto cidadão, entendo isso, né, eu posso então preferir por uma instituição que tem ligação com o território, cooperativismo é isso, ou às vezes, tudo bem, estou usando um banco bacana, que tem uma propaganda, será que essa instituição está apoiando? Aquela pessoa que for na feira... Ela está devolvendo. Será que ela está devolvendo para a comunidade? Esse é o impacto direto. E o outro indireto, que tem o cooperativismo, é que todo o excedente econômico, ou o lucro, a gente vai falar assim, ele está na região, não é? É do próprio cooperado, volta para ele, ele também volta em ações sociais, em apoio a cadeias produtivas. Está aqui uma série de ações que a gente faz no Sebrae. A gente tem um carinho tão grande para a cafeicultura, que o Sebrae sempre provoca o desenvolvimento regional, o ASIG, e o Cicobi junto também, né? Complementando, apoiando também. Então, é isso. Eu acabei de ver aqui, a Marcileide me mandou, cadê? As meninas me mandaram aqui, os colegas estão, a Marcileide, que é da IG do Cacau, e a Sali, que é a nova gestora da IG do Peixe. Eu era até janeiro. Aí eu entreguei, estou na gerência de Paraná, e eles estão lá em Gramado, num evento chamado Connection Terroir do Brasil, que justamente conglomera as IGs do Brasil todo, tá boa parte das IGs lá, um encontro que é para mostrar as IGs e encontro para investidores, lá no meio de Gramado, que o Brasil todo está lá, vai mostrar as IGs, e uma delas é o nosso café, Robustas Amazônicas, e as colegas estavam mostrando como as nossas IGs de Rondônia, que acabamos de mostrar, como as nossas IGs de Rondônia, ó, Indicação Geográfica Matas de Rondônia, primeira denominação de origem, ela está servindo de exemplo para outras como exemplos de produtos de origem que mantém o produtor na sua determinada região e devolve esse valor social ali para aquela região. Então, o condão de uma indicação geográfica. Então, quando você fala de IG e desse trabalho, cara, é incrível o quanto a gente pode fazer por uma região, através de pequenas coisas. E aí eu pergunto também para o Elton e para tu, há uma tendência da pessoa também colocar, não deixar todo o seu investimento numa carteira só. A gente antigamente tinha uma conta, tinha orgulho de falar, eu tenho a conta desde 87 no banco A, no banco B. E hoje não, hoje assim, poxa, até está surgindo uma geração nova que, poxa, se essa instituição não adequa ao meu valor, que eu acho legal, eu vou levar a minha grana para outro banco, outra instituição. Vocês estão vendo o cooperativismo de crédito também nas outras regiões crescer com essa pegada, mudança de geração, mudança de mentalidade? Sempre o desafio geracional, ele é contemporâneo, né? Lógico, sempre vai ser, né? Isso é 2 pontos que você comenta, né? O primeiro é do ponto de vista do investimento, quando a pessoa começa a ter uma boa condição de educação financeira, começa a ter condições de planejar.
A gente vê muito, assim, youtuber, algumas pessoas forçando a barra, né? Eu vou te dar um exemplo. A caderneta de poupança é uma má aplicação financeira? Não. Eu tenho que entender qual o perfil, o que a pessoa está buscando, qual o risco ela pode se expor. Isso. A pessoa está aprendendo a guardar um dinheiro. Pode ser um bom instrumento inicial. Né? Agora, imagina a pessoa que tem a reserva de emergência dele, que todo mundo tem que ter uma reserva de emergência. Ele vai aplicar em derivativo? Às vezes a pessoa está fazendo uma propaganda no YouTube chamando a pessoa de bobo porque não pegou o dinheiro da poupança e pegou um derivativo. Mas antes não preocupou em educar essa pessoa a entender exatamente qual o perfil dela, para que é aquele dinheiro, qual escadinha ela está do planejamento financeiro, né? E o Sicoob hoje ele está preparado justamente para isso, né? Desde aquela pessoa que está iniciando a educação financeira, que está criando a reserva de emergência dela, ela tem que usar instrumento normal. Ela não pode arriscar. E existe um paradoxo. Se eu quero ganhar muito, eu tenho que expor a risco. É verdade. Tem dinheiro que eu não posso perder, que é o dinheiro de emergência, é o dinheiro que eu estou guardando para quando eu estiver mais velho. Né? Esse dinheiro eu não posso perder. Então eu tenho que usar instrumento tradicional. O Sicoob tem instrumento tradicional, tem a aplicação ligada ao agro, tem uma série de coisas. Não, esse dinheiro eu quero aumentar o meu patrimônio, eu posso perder. Então eu posso arriscar para ganhar mais. Eu tenho também derivativo, a gente tem bolsa de valor, tem DTVM, tem renda variável também. Então o Sicoob está completo. Né? Desculpa o parênteses aqui, você me colocou a bola, eu tive que chutar. Claro. Né? Eu fico muito preocupado. E esse é um propósito do Sicoob, trabalhar a educação financeira. Né? Será que a instituição... Eu não quero falar dos outros, a gente tem que falar o nosso mérito, né? Mas se eu tenho lá uma pessoa que sempre usa o limite de conta corrente, ganha bem, sempre está estourado, pagando muito juros, será que a instituição financeira está preocupada em educar essa pessoa? Nós estamos. A gente está. A gente tem curso de educação financeira, tem orientado, tem buscado o cooperado. Educação financeira é entender como que eu tenho que trabalhar o dinheiro. Primeiro eu me organizo financeiramente para viver dentro do orçamento. Como é que eu vou fazendo uma escada de planejamento para ter um recurso de reserva de emergência para os meus projetos e sonhos. E como que eu também tento multiplicar isso. Então a gente tem trabalhado e está preparado para isso, né? Isso que o Sicoob tem feito. O Elton, eu acho que o cliente perfeito do bancão é aquele cara, de fato, aquela mulher, não sei, aquele cliente que tá sempre atrasando o cartão de crédito, tá sempre pegando o limite. Isso que o Oberdão falou, cara, é importantíssimo, né? Você tá bem educado e você saber onde investir o teu dinheiro. Aí você falou uma situação que a gente vê aonde é o divisor de água. Porque pro bancão, ele é o cliente. Ele é onde o banco quer ter lucro. Sim. Né? E no cooperativa... É o cara que vale a pena estar lá. E na cooperativa, você é o dono da cooperativa. Se você não vai bem, sua cooperativa não vai bem. Se você não cresce, sua cooperativa não cresce. Então... Eu vou usar um termo, é isso aí. Desculpa, Elton, mas assim, no bancão, cara, você é a mercadoria. No cooperativismo, a gente está tentando fazer um mundo melhor. Legal. O cooperado, a gente tenta fazer... Não é que às vezes, então você tem que ter o menor juro. Não é isso. A gente está falando de cidadania, está falando de um negócio complexo, que é extremamente regulado. Mas ele não é a mercadoria. O ser humano não é mercadoria para nada. E assim a gente tem visto os negócios, às vezes, confundindo. Vendo as pessoas com a mercadoria. A informação que eu deixo no meu rastro aqui é a mercadoria. Então eu sou a mercadoria. Sim, no cooperativismo não, cara. A coisa é muito transparente. A gente está buscando um propósito. É o desenvolvimento, é a prosperidade. Eu acho que é essa que é. Claro. E a gente sempre fala assim, quando a gente estava visitando as cooperativas, né? Eu ando bastante, Rondônia, Mato Grosso. E a gente fala pro pessoal, a sua cooperativa é do tamanho que você deseja. Legal. Então, se você age, né? Pensando na sustentabilidade do seu cooperado, a sua cooperativa cresce. Então, a educação financeira, que o Oberdan citou aqui, é um ponto importante, porque a gente quer operações saudáveis para a cooperativa continuar evoluindo, continuar crescendo, trazer mais recurso, emprestar mais recurso. E o Sicoob, ele é tão completo, e aí vou deixar dois extremos, assim, que a gente tem um dos melhores aplicativos hoje do mercado. A gente tem agências digital, o Oberdan... Lá na cooperativa tem uma agência digital, então pode abrir a sua conta, ser cooperado pelo celular. Mas a gente também tem o maior número de agências físicas. A gente é uma instituição enorme, né, cara? Que ainda tem os maiores descontos de cheques. Então, olha os extremos e o Sicoob está preparado. Então o Sicoob pode atender, continuar atendendo o nosso público. A gente tem poupança, mas a gente tem um home broker para quem quer investir.
Legal. Entendeu? Então a gente pode ser, sim, a sua principal instituição financeira. Que massa. Deixa eu falar um negócio. Fala O negócio aí. do jovem, a cooperativa está preparando o jovem. Eu nem tô ligado nesse negócio. O meu filho, geração, né? Eu nem sei qual número que você Que idade que ele tem? Ele tem 13. Alfa. Já tá na alfa. E aí, óbvio, né? No meu caso, que eu não deixei ele abrir no Nubank, no roxinho, nada. Ele tem no Cicobi. Mas ele achou massa pra caramba, porque ele colocou lá um anime. Então dá pra colocar um anime no aplicativo dele do Cicobi, ele tem lá um anime. E aí ele chegou pra mim, pai, o Cicobi é muito bom porque eu consigo recarregar o Dropbox aqui, direto aqui pelo aplicativo, cara. E aí ele tirando sarro desses coleguinhas que tinham lá e não tava. E é bacana também a gente ensinar a educação financeira, os cursos que tem feito. Agora é isso aí, é como que a gente se comunica com esse pessoal jovem, né? O meu tá nessa também, ele tá descobrindo agora, né? Ele tá descobrindo que ele pode, a maneira com que ele pode ganhar dinheiro, porque ele tá precisando de dinheiro em alguns aspectos da questão do Roblox mesmo. Falei, filho, essa brincadeira aí tem que o dinheiro não... Na verdade, infelizmente, né, nós fomos mal educados financeiramente. A nossa geração, tu tem que idade? Desculpa a pergunta. Eu tô na transição ali dos anos 70 para os 80. A minha geração é dos anos... Eu sou de 81, então eu tô... Até esqueci qual que é... Eu sou millennials. Eu acho que é millennials, sim. Deixa eu ver, eu sou millennial. Mas assim, a geração nossa foi assim, um pouco mal educada na questão do dinheiro, porque eles viam o dinheiro como coisa suja, viu o dinheiro, não pode ganhar dinheiro, porque ganha dinheiro... é mais fácil o camelo passar no buraco da agulha do que o rico entrar no reino de Deus. Então, tem uma pegada cristã, religiosa, e tem uma pegada também de você não ser ensinado sobre grana. É um mito, né? falar de dinheiro É um mito falar de dinheiro. Né? De você falar, poxa, você... Hoje, e essa geração atual, ela está sendo um pouco melhor guardadas as devidas proporções, está sendo um pouco mais educada sobre grana, porque está se falando mais de dinheiro, está se falando mais sobre investimento, e isso é inerente da gente, né? O dinheiro, ele faz parte. Ele não é o fim, mas ele é um meio, ele passa... Você precisa de dinheiro para outras finalidades, claro, mas ele é um meio. Isso aí. Não há como correr disso, né? É isso aí. O dinheiro é meio, não tem como correr disso. É meio. Acho que eu falei o mito, é um tabu. Falar de dinheiro é um tabu, né? Desculpa, usei a expressão errada, né? Mas está avançando. Acho que as instituições financeiras, cooperativas têm tratado sobre isso. E a gente volta no assunto que é a educação. Né? Legal, é isso. Por isso que assim, o cooperativismo tem tudo a ver com o Sebrae. O que é o propósito principal do Sebrae se não é capacitar o empreendedor brasileiro? A gente está falando de educação, mudança de modelo mental, e entender o cooperativismo é entender também dos aspectos de cidadania, no aspecto amplo da cidadania, que a minha decisão individual, da escolha do banco, de como eu gasto o meu dinheiro. Isso. Porque se eu sou uma pessoa efêmera, não guardo nada, isso tem implicação do ponto de vista macroeconômico, até da capacidade de poupança pública e geração de investimento do custo do dinheiro. Né? Às vezes a gente fica olhando aqui, tá na moda a gente falar da Selic alta, né? Mas a necessidade de uma Selic muito alta no Brasil tem a ver com a baixa educação da população brasileira, que não entende que na hora do juro tá alto eu tenho que conter. Eu tenho que ter um juro muito alto para ter efeito. Então olha só como que a minha decisão individual afeta. A gente está falando de educação financeira, de cidadania, de compreensão de como se conecta a minha decisão com o próximo e como isso me afeta, né? Como isso se interliga. Então, por isso tem muito a ver o cooperativismo, o Sebrae. É verdade. O DNA do Sebrae sempre é esse, desenvolver o empreendedor brasileiro, né? E o que a gente está falando de cooperativismo, de uma forma ampla, é gerar prosperidade. Eu vou usar de novo o termo, né? Não tem lógica a cooperativa enxergar um cooperado, um usuário, como um número, quanto que ele vai me dar de lucro. Não, eu tenho que fazer um negócio financeiro, dar o crédito, dar uma opção de aplicação financeira para ele, mas o propósito final é outro. A nossa pegada aqui, não tem um acionista aqui para ganhar retorno, não tem um ROI aqui para determinar. É ofertar o serviço e o excedente econômico devolve para o cooperado. Perfeito. E apoia novos negócios, envolve a região, faz apoio social. Eu acredito muito que esse é o capitalismo consciente. Eu já ouvi essa palavra duas vezes. É o capitalismo consciente. A gente às vezes ouve parece longe, distante, né? Você estava na China também? Não, como é que foi? Não tive na China com o pessoal, mas me contaram. A galera foi pra China, velho. Eu achei aquilo fantástico, cara. Falei, mano, o OCB fez um golaço, né? Acho que
precisa de fato desse investimento em capital humano, né? Eu achei legal levar a galera que estava finalizando o curso lá para entender, né, toda essa realidade. E aqui você é a quarta entrevista sobre cooperativismo que a gente traz aqui no podcast, justamente para a gente valorizar isso, ter material para a gente poder replicar, né, como conteúdo, para falar de cooperativismo. Eu acho que quando você já foi na Copavel algumas vezes, né? Quando você vai na Copavel, é que você respira cooperativismo. Por quê? Porque, diferente daqui, né, boa parte daqueles lá, milhares de visitantes, eles são cooperados, de cooperativas regionais que vêm. Toda vez que você vê uma turminha lá, tudo vestido igual, chapéuzinho igual, é uma COP. É uma COP que está lá. Então, assim, um time de verdade. É um time, você vê crianças, idosos, você vê mulheres, todos com a bandeira COP, né? Então, isso é muito legal. Então, diferente daqui, a cultura COP lá é muito arraigada e, claro, são muitos anos à frente nossa na questão do cooperativismo, mas a gente chega lá. Mas acho que são espaços como esse aqui que você abre pra gente, tá falando cooperativismo, que vai começando a divulgar essa cultura. Verdade. É cultura, cooperativismo é cultura também, né? Mas a gente tá dando um passo aqui, falando um pouquinho, se abrindo espaço pra gente pra falar. Obrigado por ter aberto esse espaço tão grande pro cooperativismo, né? Então a gente fica muito feliz. Já fica aqui o convite para vir novas vezes, mas toda vez, acho que o podcast não sai mais da Rondônia Rural Show, aqui do estande do Sebrae, e quando vier aqui sempre venha bater um papo com a gente, tá bom, Berdão? Obrigado pela presença, cara. Que ótimo, eu que agradeço a oportunidade, fantástico. Bacana, obrigado. Se você ofereceu, a gente vai cobrar agora, tá bom? Obrigado, Elton, leva o nosso abraço a todas as COPs aqui da região das COP. Obrigado, Denis. Estamos aí, pode contar com a gente, conte com as nossas cooperativas, o que precisar. O legal do sistema Cicobi é isso, é uma estrutura. Então, quando você precisar, um ajuda o outro, a gente vai buscar a solução onde tiver, né, Berdão, dentro do Cicobi. Maravilha, obrigado, colegas. E a gente fica por aqui com esse bate-papo. Daqui a pouco a gente volta, sempre com uma boa entrevista, né? E contando histórias e, claro, dando conteúdo especial para você e falando de cooperativismo, falando de empreendedorismo. E a gente está aqui, dentro da 12ª Rondônia Rural Show, a maior feira do agro do norte do país. Se você não veio para cá, tá perdendo muita coisa boa. Dá uma passadinha aqui no estande do Sebrae, vai ali também no estande da Cicobi. Com certeza, né? São muitos amigos e tem um produto especial para você que quer valorizar a sua grana, quer fazer um bom investimento, ou cuidar do seu dinheiro. Tem uma consultoria bem interessante lá para você, tá bom? Forte abraço, até daqui a pouco a gente volta.